Olá, você já ouviu falar dos anfenicóis? Antibióticos muito usados antigamente e praticamente foram proscritos por um efeito colateral muito grave. Estou falando do cloranfenicol. E eu quero fazer um teste com você com algumas questões sobre esse antibiótico e sobre o tianfenicol, que faz parte do grupo dos anfenicóis. Então, vem comigo. Então, um rápido teste sobre os anfenicóis. Primeira pergunta: em qual situação o clonafenicol é bastante eficaz? Na pneumonia, na infecção do trato urinário, AITU, na disenteria ou no abscesso cerebral? Pois é, os anfenicóis, o clonafenicol, ele é extremamente eficaz em penetrar o tecido cerebral. Quando há meningite, então, ele atinge um nível 9 vezes maior do que o nível sérico. Então, ele é ótimo antibiótico para o abscesso cerebral. Sendo que o clonafenicol, letra D, o clonafenicol é extremamente ativo contra anaeróbios, contra gram-positivos, contra gram-negativos, pega muito bem pneumo, hemófilos, meningo, um excelente antibiótico, por exemplo, para meningite. Só que foi proscrito pelo grande risco, na verdade não um grande risco, um pequeno risco de provocar uma doença extremamente grave. A gente vai chegar lá nela. Vamos lá. Qual é o efeito adverso mais temido do clonafenicol? Não quis dar spoiler. Seria insuficiência hepática, depressão medular, aplasia medular ou síndrome cinzenta? A aplasia medular. O clonafenicol, de maneira idiosincrásica, ou seja, independente de dose, de maneira não prevista, alguns pacientes desenvolvem aplasia medular, ou seja, o paciente evolui uma necessidade de transplante de medula óssea. Por esta razão, o clonafenicol praticamente não é usado hoje em dia. Esse efeito colateral é muito pouco esperado. O percentual de incidência dele é muito pequeno, mas é uma doença muito grave. Por isso, a princípio, com outras opções, a gente acaba não usando o clonafenicol. A síndrome cinzenta também é uma complicação que acontece nos recém-nascidos. Vou dar outro spoiler? Não. Vamos esperar a próxima questão, as próximas. E aqui está. O maior risco de aparecimento de um quadro de síndrome cinzenta pelo uso do clonafenicol é observado no recém-nascido, asfíxico, prematuro, filho de mãe diabética ou pós-termo. É no prematuro. A síndrome cinzenta é a incapacidade do organismo de metabolizar o clonafenicol, que é conseguido através da enzima glucuroniltransferase, a mesma que vai fazer a conjugação da bilirrubina indireta e indireta. Lembra que o prematuro tem mais risco de icterícia patológica porque tem dificuldade nessa transformação pela não função ideal, não eficácia total da enzima glucuroniltransferase. Então, a deficiência de função dessa enzima dificulta a metabolização do clonafenicol. Ele se acumula e, como ele inibe a formação de proteínas, leva a um acúmulo de aminoácidos, leva a um acúmulo de amônia. Isso é terrível para o paciente e acaba levando à morte. E acabou que eu dei um spoiler sem querer na próxima questão. Uma característica laboratorial da síndrome cinzenta do recém-nascido, provocada pelo uso do clonafenicol, é aumento da creatinina sérica, proteinúria nefrótica, aumento da bilirrubina direta ou aumento da amônia sérica. Eu já contei para vocês que é o aumento da amônia sérica. Acumula aminoácido, acumula amônia, e isso é extremamente grave, leva a uma série de alterações que vão culminar com a morte da criança. Inclusive, a criança fica com a pele cinza, daí o nome síndrome cinzenta. E para a gente finalizar, existe o anfenicol, que é o clonafenicol, e existe o tianfenicol, criado a partir do clonafenicol de maneira sintética. E por que o tianfenicol é considerado mais seguro do que o clonafenicol? O tianfenicol, um espectro muito semelhante e amplo como o do clonafenicol, o tianfenicol não tem relação com a aplasia medular. Isso é porque não possui um nitrogrupo, não sofre metabolização hepática, é mais lipossolúvel, é mais hidrossolúvel. A resposta aí está no nitrogrupo. Na sintetização do tianfenicol a partir do clonafenicol, foi retirado o nitrogrupo. E se acredita muito que é o nitrogrupo que leva a metabólitos como hidroxialamino que leva
há em alguns pacientes a aplasia medular, mas o tianfenicol, por não possuir o nitrogrupo, é uma opção de anfenicol sem risco de aplasia medular. Mas não é um antibiótico muito usado no dia a dia nos nossos pacientes. Sendo assim, terminamos o nosso teste. Espero que você tenha gostado e até a próxima!